No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma toma uma decisão difícil. Mesmo angustiada, ela deixa Mércia para trás no cativeiro, sem conseguir arrancar dela onde o valioso quadro de Molina está escondido. Cada passo fora daquele lugar parece pesar em sua consciência, mas ela precisa pensar rápido. Ainda há tempo para reverter essa situação. Enquanto isso, Maureta, sempre atenta aos mínimos detalhes, trata de informar Molina que Luma esteve cara a cara com Mércia. O bandido aperta os olhos, seu rosto endurece. Ele já percebeu que Luma está mais perto da verdade do que deveria, e isso significa que precisa agir antes que ela conecte todas as peças do quebra-cabeça. Do outro lado da cidade, Berta vive um dilema pessoal. Ela quer contar a Tomás a verdade sobre a paternidade de seu neto, mas as palavras simplesmente não saem. O medo de destruir tudo a paralisa. Sem ver outra saída, ela procura Fátima, na esperança de que a mulher possa ajudá-la a revelar o segredo sem causar ainda mais estragos. Enquanto isso, Viola observa de perto a relação conturbada entre Daniel e Michele. Com sua sensatez de sempre, aconselha o rapaz a dar um tempo para ela. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Solta ela, deixando Daniel pensativo. Luma, determinada a acabar com a sombra de Molina de uma vez por todas, recorre a Magda. Com um tom de desespero, implora ajuda para capturar o criminoso. Ele precisa pagar por tudo que fez, diz, sem esconder a urgência na voz. Magda encara a jovem e respira fundo. Será que finalmente chegou a hora de Molina cair? Enquanto isso, Diana não consegue ignorar um detalhe curioso. Hugo tem demonstrado uma devoção exagerada por Douglas. Algo não se encaixa, e a intuição dela avisa que há mais por trás dessa relação do que parece à primeira vista. Movendo suas peças no tabuleiro, Luma entra em contato com o delegado. Ela tem uma informação quente. Molina pretende ir até a agência bancária. O cerco está se fechando. No entanto, Molina, esperto como sempre, não dá ponto sem nó. Ele se aproxima do banco, mas não como ele mesmo. Com um novo disfarce, assume a identidade de Julius Zayer, pronto para despistar qualquer olhar atento. Enquanto isso, Mércia aproveita uma brecha e foge do cativeiro. Sem perder tempo, entra em contato com Mavi, pedindo desesperadamente que vá buscá-la. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Isis finalmente cai na armadilha de Berta, confessa o assassinato de Henrique e vai presa. Mas a loira não está disposta a ser apenas mais uma detenta. Em pouco tempo, assume o controle da cadeia e transforma sua cela em um verdadeiro trono. Só que o jogo vira quando Lady surge com uma proposta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O mundo da loira desmoronou. Expulsa sem dinheiro, sem poder, sem nada. Mas se tem uma coisa que Isis não sabe ser, é derrotada. Com ódio fervendo no peito, ela decide dar um checkmate na ex-sogra. Se Berta lhe tirou tudo, ela também quer tirar tudo da empresária. Em uma noite abafada, ela encontra Lady num bar decadente da cidade. O rosto da comparsa brilha sob a luz fraca da lâmpada suja. Isis senta-se diante dela, batendo a unha pintada na mesa, a mente trabalhando a 1000. Precisamos de um plano, sussurra a loira, inclinando-se para perto da parceira. Berta tá com a guarda baixa, acha que ganhou, mas não viu nada ainda. Lady estreita os olhos. Do que tá falando? O sorriso de Isis se alarga, venenoso. Vamos sequestrar a velha, fazer ela pagar até o último centavo. Lady engole seco. Sabe que brincar com Berta é brincar com fogo, mas sabe também que, ao lado de Isis, recuar não é uma opção. E enquanto a noite avança, o destino da empresária já começa a ser traçado. O que Isis não percebe é que, naquele exato momento, a lealdade de Lady já está sendo comprada por outro lado. A fumaça do cigarro de Lady sobe em espirais lentas,
dissolvendo-se no ar quente do bar. Isis fala baixo, mas suas palavras cortam como lâminas. O plano está montado. Sequestrar Berta, arrancar uma fortuna da velha e depois dar um fim definitivo nela. Lady escuta tudo, de olhos fixos no copo de vodka à sua frente. Por fora, mantém a expressão impassível. Por dentro, o estômago se revira. Vai ser fácil, sussurra Isis, os dedos tamborilando na madeira áspera da mesa. Berta confia em você. Se marcar um encontro, ela vai. Lady ergue o olhar. Os olhos da loira brilham com um misto de euforia e perigo. E depois, questiona, como quem precisa de detalhes para se convencer. Isis sorri, inclinando-se para mais perto. Depois a gente arranca tudo dela, cada centavo. E quando não sobrar nada... Bem, um acidente pode acontecer, né? A mente de Lady viaja para longe. Ela se lembra da última vez que viu Guga vivo, da chantagem de Isis, do medo que sentiu. Agora percebe que Berta está a um passo do mesmo destino. Mas será que consegue carregar esse peso nas costas? Horas depois, Lady caminha com passos rápidos pelas ruas escuras da cidade. Ela precisa pensar, precisa decidir, mas a verdade é que já sabe a resposta. Antes de voltar para casa, faz uma parada estratégica. Um prédio luxuoso onde Berta a aguarda. A empresária está sentada em uma poltrona imponente, uma taça de vinho na mão. O olhar afiado perfura Lady assim que ela entra. Então, pergunta sem rodeios. Lady respira fundo. Não há mais volta. Isis quer te sequestrar e matar depois. Berta solta um riso curto, mas sem traço de humor. Eu já imaginava. Lady franze a testa. Já? A empresária se levanta, caminha até uma mesa e joga um envelope sobre a superfície de vidro. Lady pega e abre. Dentro, fotos. Isis e um grupo de homens num beco. Conversas suspeitas. Dinheiro trocando de mãos. Eu já sabia que ela ia tentar alguma coisa, diz Berta com a calma de quem controla o tabuleiro. Agora só preciso da peça certa para fazer esse jogo virar contra ela. Lady sente um arrepio na espinha. Ela acabou de vender a alma, mas agora não há escolha. Berta sorri, satisfeita. Vamos dar a Isis exatamente o que ela quer e ver até onde ela consegue ir antes de cair na própria armadilha. E enquanto um plano mortal começa a se formar, Isis, do outro lado da cidade, se prepara para o que acredita ser sua maior vitória. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar do galpão abandonado. Uma lâmpada fraca pisca no teto, lançando sombras trêmulas nas paredes descascadas. No centro do espaço, Berta está amarrada a uma cadeira de metal. Os pulsos marcados pela corda apertada, mas a expressão intacta, fria, observadora. Isis surge da escuridão, caminhando em passos lentos, saboreando cada segundo do que acredita ser sua vingança triunfal. Seus saltos ecoam pelo chão de concreto e o sorriso que estampa o rosto não esconde a satisfação. Olha só para você, sogrinha. Ela solta um riso baixo, puxando uma cadeira e se sentando de frente para a empresária. A mulher mais poderosa dessa cidade, reduzida a isso. Que cena linda! Berta a encara, sem demonstrar medo. E agora? Vai me matar? Isis inclina a cabeça, fingindo refletir. Ah, Berta, você acha que eu sou burra? Matar assim, de cara? Que graça teria? Ela se aproxima mais, deixando a voz cair para um sussurro venenoso. Primeiro você vai me dar tudo o que tem, até o último centavo. Depois, a gente vê, do outro lado do galpão, Lady mantém-se encostada em uma pilastra, os braços cruzados, mas a mente fervendo. O plano de Berta está em curso, mas Isis, imersa no próprio jogo, não percebe nada. A loira levanta-se de repente, os olhos faiscando. Você me deve, Berta. Eu fiz tudo por essa família. Aguentei aquele idiota do Henrique, engoli sapo atrás de sapo. Mas eu sempre soube.
No fundo, eu sabia que um dia teria que resolver as coisas com as minhas próprias mãos. O ar pesa no galpão. Berta franze o senho. O que quer dizer com isso? Isis dá um passo para trás, jogando os braços para o alto. Ah, minha querida, não se faça de sonsa. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Henrique foi um estorvo. Sempre foi. Ciumento, chato, desconfiado e, no final das contas, burro. Ela solta uma risada seca. Achou que podia me encurralar. Achou que ia me desmascarar. Coitado. A respiração de Lady engata. A mulher acaba de confessar. Assim, sem cerimônia. Do lado de fora, os furgões da polícia já estão posicionados. Cada palavra de Isis é captada pelos microfones escondidos sob as roupas de Berta. A loira se vira para a empresária, os olhos queimando em triunfo. Foi um erro me subestimar, Berta. Henrique achou que podia me ameaçar, que eu ia me acovardar. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Fiz o que qualquer uma no meu lugar faria. Berta, então, esboça um sorriso. Pequeno, perigoso. Obrigada, Isis. Ela diz, a voz mais firme do que nunca. A loira franze a testa. Obrigada? Pelo quê? É nesse momento que as portas do galpão explodem para dentro. O estrondo das botas pesadas dos policiais ecoa pelo espaço. Sirenes piscam, luzes invadem a penumbra, vozes gritam ordens. Isis congela. O sangue esfria nas veias. Isis Navarro, você está presa. O mundo da vilã gira. As palavras martelam em sua mente, mas o corpo não reage. Antes que possa correr, lutar ou negar, sente os pulsos serem puxados para trás e o frio do metal das algemas apertando sua pele. E enquanto é arrastada para fora, o olhar de Lady encontra o dela. Traição, ódio, fim de jogo. Mas se Isis pensa que esse é o fundo do poço, está enganada. Do lado de fora das grades, ela não manda em mais nada. Mas dentro da prisão, a história será diferente. O portão de ferro se fecha atrás de Isis com um estrondo que ecoa pelos corredores frios da penitenciária. O cheiro de cimento úmido e suor impregna o ar. As detentas a observam com olhos famintos, avaliando a recém-chegada como predadores espreitando uma presa. Mas Isis? Ah, Isis não é presa fácil. A loira caminha de cabeça erguida, a postura impecável, como se estivesse desfilando pela sala de jantar da mansão de Berta e não pelo corredor estreito de um presídio. Seu salto, agora trocado por chinelos de borracha, não estala no chão, mas sua presença, essa sim, faz barulho. Essa aí tem cara de encrenca, cochicha uma detenta para a outra. Encrenca nada, responde a colega, sem tirar os olhos de Isis. Essa aí é cobra criada. Ao chegar na cela, Isis para na porta, observando as outras mulheres que já ocupam o espaço minúsculo. Duas delas interrompem uma conversa e encaram a loira de cima a baixo. Uma delas, Cibele, se levanta, cruzando os braços. Aqui não tem espaço para madame, solta, com um sorriso debochado. Isis ergue uma sobrancelha e inclina levemente a cabeça, analisando a rival como um gato que brinca com o rato antes de atacá-lo. Madame? Ela solta uma risada seca. Ah, querida, se você soubesse quantas noites passei com o salto atolado na lama antes de chegar onde cheguei. A loira dá um passo à frente, reduzindo a distância entre elas. A vida me ensinou a me virar, e aqui dentro não vai ser diferente. Cibele sorri torto. Bonito discurso, mas aqui quem manda sou eu. O silêncio pesa por um instante. Então, num movimento rápido e certeiro, Isis avança. Um puxão brusco nos cabelos de Cibele, e antes que qualquer uma das outras possa reagir, a rival já está prensada contra a parede, os olhos arregalados. Olha só, fofa, sibila Isis, com um tom quase doce. Eu não sou dessas que pedem licença, entende? Eu tomo. E se tiver que ser na marra, eu faço ser na marra. Ela aperta um pouco mais, sentindo Cibele se contorcer.
Agora vou soltar você, e você vai decidir se quer ser minha amiga ou minha empregada. Que tal? Quando Isis finalmente a solta, Cibele recua, massageando a nuca, a expressão transformada em puro ressentimento. Mas não responde. Não precisa. A mensagem foi dada. Do lado de fora da cela, uma carcereira assiste à cena com um sorriso discreto. A loira já chegou fazendo estrago. Enquanto a notícia da nova hóspede se espalha pelos corredores, Isis se senta na cama, cruzando as pernas com elegância. A batalha pelo domínio já começou. E se tem uma coisa que a vilã sabe fazer, é vencer. E não demora muito para que uma visita inesperada apareça para ver sua ascensão de perto. A cela de Isis já não é apenas um espaço apertado de paredes descascadas e colchões finos. É um território. E ela, a soberana. Cibele agora mantém a cabeça baixa quando cruza o caminho da loira, e as outras presas aprenderam rápido que enfrentá-la não é uma opção. Quando o carcereiro anuncia uma visita, Isis levanta da cama, ajeita os cabelos com as pontas dos dedos e segue pelo corredor com a mesma altivez de quem caminha por um tapete vermelho. Ela já imagina quem está do outro lado do vidro e acerta em cheio. Lady está ali, do outro lado da divisória de vidro, esperando. Um sorriso hesitante no rosto, os dedos tamborilando sobre a mesa. Isis se senta devagar, pega o telefone e inclina a cabeça, analisando a antiga aliada com olhos afiados. Se veio pedir perdão, pode economizar saliva, dispara a loira com um sorrisinho venenoso. Lady suspira, desviando o olhar por um instante. Eu fiz o que tinha que fazer, Isis. A vilã solta uma risada curta, sem humor. Ah, entendi. Foi por senso de justiça, então? Que bonitinho. E eu achando que era só medo de acabar no buraco junto comigo. Lady engole seco. Ela sabe que, por trás da aparente calma, Isis está fervendo de ódio. Mas também sabe que a loira não dá ponto sem nó. Se a recebeu com essa postura, é porque ainda tem cartas na manga. Como é que tá aí dentro? Arrisca Lady, tentando quebrar o gelo. Isis se recosta na cadeira, fingindo desinteresse. Maravilhosa, meu bem. Mal cheguei e já virei dona do pedaço. Ela sorri de lado, brincando com uma mecha do próprio cabelo. Inclusive, tô pensando em abrir um negócio aqui dentro. Quem sabe uma agência de cobrança? Afinal, muita gente me deve nessa vida. Lady sente o sangue gelar. O recado é claro. Isis pode estar atrás das grades, mas não está impotente. Não vem com esse papo, Isis, murmura. A loira se inclina para mais perto do vidro, os olhos faiscando. Sabe o que eu acho engraçado, Lady? É que você jogou direitinho. Fez seu teatrinho, se aliou à Berta, me entregou para a polícia. Mas esqueceu de um detalhe. Que detalhe? Isis sorri, e há algo de predatório na forma como pronuncia cada palavra. O mundo dá voltas, querida, e eu sou perita em virar o jogo. Lady segura firme o telefone, sentindo um calafrio subir pela espinha. Algo dentro dela diz que essa história ainda está longe do fim. E enquanto a visita termina e Isis retorna para sua cela, já começa a planejar seu próximo movimento. A rotina na penitenciária nunca mais foi a mesma desde a chegada de Isis. Se antes as presas seguiam uma ordem caótica, agora há uma nova hierarquia. E quem dita as regras é ela. A loira caminha pelo pátio como uma rainha inspecionando seu castelo, enquanto as outras detentas abaixam a cabeça ou lançam olhares cautelosos. O sol escaldante castiga a pele das prisioneiras, mas Isis permanece impecável, protegida pela sombra projetada por Cibele, que segura um pedaço de papelão improvisado como leque. Tá abanando direito, querida? Porque se eu sentir uma gota de suor escorrendo, você vai esfregar esse pátio inteiro com uma escova de dente, avisa Isis, sem nem precisar olhar para a ex-rival. Sim, senhora, murmura Cibele, apertando os lábios.
As detentas novas aprendem rápido. No refeitório, a loira não enfrenta fila. A comida dela é sempre a melhor, servida antes de qualquer outra. E quem ousa se opor, bem, não ousa duas vezes. Um grupo de detentas observa de longe, cochichando entre si. Uma delas, uma mulher forte e tatuada no braço, se levanta. Chega dessa palhaçada. Essa loira acha que manda aqui, mas eu quero ver se ela é tão durona quando não tem as amiguinhas por perto. Ela avança em direção a Isis, batendo os punhos um no outro. Outras presas param o que estão fazendo, atentas à cena que se desenrola. Mas Isis sequer se levanta da mesa. Apenas ergue os olhos e dá um sorriso preguiçoso. Você quer me testar, amor? Porque se for isso, te adianto uma coisa, eu nunca perco, diz Isis, segurando o garfo entre os dedos como se fosse um punhal. A mulher hesita por um segundo. É o suficiente. Cibele, que até outro dia era inimiga da loira, já está de pé, ao lado de outras duas detentas fiéis a Isis. É melhor você sentar e terminar seu rango, querida, avisa Cibele, a voz carregada de ameaça. A rival estreita os olhos, mas acaba recuando. Isis volta a comer, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Foi o que eu pensei, murmura satisfeita. A fama da loira cresce como fogo em mato seco. Isis não apenas controla as detentas, mas também começa a criar influência sobre alguns carcereiros. Conversas baixas nos corredores, favores trocados. O poder dela ultrapassa os muros da cela e começa a se infiltrar nos cantos mais obscuros da prisão. E quando menos se espera, a vilã recebe uma notícia que pode mudar completamente o jogo. O burburinho corre pelos corredores da prisão antes mesmo de Isis receber a notícia. Algo está acontecendo. Algo grande. As detentas cochicham entre si. Algumas trocam olhares desconfiados, outras observam a loira de longe, como se esperassem sua reação. Na cela, Isis está deitada em sua cama improvisada, as pernas cruzadas, jogando cartas com Cibele e outra presa. O baralho desliza entre seus dedos com a precisão de quem está acostumada a blefar dentro e fora da prisão. Tá estranho o clima hoje, né? Cibele comenta, lançando um olhar rápido para o corredor. Isis nem levanta os olhos das cartas. É sempre assim quando alguma bomba está prestes a estourar. Antes que Cibele possa responder, um carcereiro surge na porta da cela. Ele dá uma batida seca na grade, chamando atenção. Isis, visita para você. A loira arqueia uma sobrancelha sem pressa para se levantar. Se for mais uma das minhas fãs, avisa que hoje não tô dando autógrafos. O carcereiro não esboça reação. Você vai querer essa conversa. Agora sim. Isis se interessa. Lentamente ela se levanta, ajeita o cabelo com a ponta dos dedos e segue para a sala de visitas. Assim que atravessa a porta, seus olhos se estreitam ao reconhecer a figura que a espera do outro lado do vidro. Do outro lado do telefone, Lady a encara com um sorrisinho enigmático. Vai me dizer que sentiu saudades? Isis provoca, levando o telefone ao ouvido. Lady solta uma risada curta. Eu disse que o mundo dá voltas, Isis, e olha só onde a gente tá agora. A loira se inclina levemente para frente, estreitando os olhos. Se veio só para jogar conversa fora, pode ir dando meia volta. Lady abaixa um pouco a voz, seu tom ganhando um peso diferente. Eu vim porque tenho uma proposta. Algo que pode te tirar daqui mais rápido do que você imagina. O coração de Isis não acelera. Ela treinou para não demonstrar fraqueza, mas sua mente trabalha a 1000. Agora eu fiquei curiosa. E que tipo de negócio exige minha atenção? Lady sorri, inclinando-se também para perto do vidro. Do tipo que pode mudar tudo. Isis estreita os olhos. Se tem uma coisa que ela sabe, é que oportunidades assim sempre vêm com um preço. Mas será que essa é a chance que ela esperava para sair da prisão e retomar seu império?
Cristiano descobre que Daniel está de partida para São Paulo e enfrenta a verdade sobre Michele e seu amor proibido. Enquanto Molina ameaça destruir tudo e Magda aparece com uma solução arriscada. O que acontece em seguida vai te surpreender e mudar o rumo de todos. Cristiano caminha pelo restaurante com a testa franzida. O salão está cheio, mas ele não presta atenção no barulho dos pratos sendo empilhados ou nas vozes misturadas dos clientes. Sua mente está em outro lugar. Ele ouviu um comentário solto no vestiário, algo sobre Daniel estar deixando a cidade. No começo achou que fosse fofoca, mas a confirmação veio mais rápido do que esperava. O engenheiro está mesmo de partida para São Paulo. Seu peito aperta. Ele sabe que Michele ainda sente algo por Daniel, mesmo que ela nunca tivesse tido coragem de admitir. O olhar perdido, a respiração pesada quando o nome do engenheiro surge em uma conversa. Tudo sempre esteve ali, bem na sua frente. Mas ele quis ignorar. Agora não dá mais. Vocês viram o Daniel por aí? Cristiano pergunta a um dos garçons, tentando disfarçar a tensão na voz. Ele passou aqui há pouco, veio se despedir do pessoal, responde o colega, sem dar muita importância. O cozinheiro sente um nó no estômago. Não tem mais tempo. Ele precisa falar com Michele. Sem pensar duas vezes, empurra a porta da cozinha e segue para os fundos do restaurante. A cada passo, sua mente luta entre a dor e a necessidade de fazer o que é certo. Ele não quer perder Michele. Mas será que algum dia realmente a teve? Ao entrar em casa, ele encontra a jovem sentada no sofá, perdida em pensamentos. Os olhos dela estão baixos e os dedos brincam com a barra do vestido. O silêncio entre eles pesa como um trovão prestes a explodir. Michele, a gente precisa conversar. A voz de Cristiano sai firme, mas carregada de algo mais profundo. Ela ergue o olhar desconfiada. O que foi? O Daniel tá indo embora. Michele arregala os olhos por um segundo, mas rapidamente desvia o olhar. E daí? Ela tenta soar indiferente, mas falha miseravelmente. Cristiano solta um riso curto e amargo. Não precisa fingir comigo, Mi. Eu sei o que você sente por ele. Michele abre a boca para protestar, mas ele ergue a mão pedindo silêncio. Não é a sua cabeça que está doendo, é o seu coração. Para de lutar contra isso. Os olhos dela brilham com algo entre a culpa e o medo. Eu não sei do que você está falando. Cristiano suspira e balança a cabeça. Eu sei que você tem um carinho enorme por mim. Sei que se sente culpada por tudo que aconteceu. Mas carinho e amor não são a mesma coisa. Michele sente o peito arder. Ela tenta argumentar, mas as palavras simplesmente não saem. Cristiano percebe a hesitação dela e não espera mais. A gente não tem tempo para essa conversa, Michele. O Daniel tá indo embora agora. Se você deixar ele partir sem dizer o que sente, vai se arrepender pro resto da vida. Michele prende a respiração. O coração dela bate forte. O chão parece se mover sob seus pés. Cristiano então dá um passo à frente e segura o braço da jovem com firmeza. Vem comigo. Michele hesita por um instante, mas o olhar determinado do cozinheiro não deixa espaço para dúvidas. Ele a puxa pela mão e, sem dizer mais nada, a leva até a porta. Lá fora, a moto já está pronta. O tempo está correndo, e eles precisam chegar antes que seja tarde demais. O motor da moto ronca alto enquanto Cristiano acelera pelas ruas da cidade, cortando o vento frio da noite. Michele está agarrada à sua cintura, o coração batendo descompassado. Cada esquina que dobram, cada farol que cruzam parece empurrá-la ainda mais para a verdade que ela tentou evitar. Cristiano mantém os olhos fixos na estrada, mas sua mente ferve. Ele não imaginava que tudo terminaria assim. Durante meses, lutou contra a ideia de perder Michele. Fingiu que não percebia os olhares dela para Daniel, as pausas longas demais sempre que o nome do engenheiro era mencionado. Agora, no entanto, não há mais espaço para negação. No meio do trajeto, ele faz uma curva brusca e estaciona a moto ao lado de uma praça vazia.
O silêncio entre os dois é denso, carregado de palavras não ditas. Por que a gente parou? Michele pergunta, deslizando da garupa e ajeitando os cabelos desgrenhados pelo vento. Cristiano desliga a moto e desce com calma, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Ele se vira para ela e cruza os braços. Porque eu preciso que você olhe nos meus olhos e me diga a verdade, Michele. Ela franze a testa sem entender. Que verdade? Cristiano solta um riso abafado e balança a cabeça. Que você ama o Daniel? Michele engole seco. Para de fugir. Ele a interrompe, a voz firme, mas sem raiva. Você acha que eu não vi? Que eu não percebi? Você não superou ele, Mi. E sabe o que é pior? Você tá prestes a deixar o cara que ama ir embora para sempre porque tem medo de admitir. O silêncio dela confirma tudo. Michele fecha os olhos por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras desabarem sobre seus ombros. Cristiano se aproxima, os olhos carregando uma mistura de dor e compreensão. Eu não quero que você fique comigo por pena, por culpa ou por medo. Quero que você seja feliz. E essa felicidade não tá aqui. Tá do outro lado da cidade, prestes a embarcar num helicóptero para São Paulo. Michele abre a boca para protestar, mas ele segura suas mãos e dá um passo para trás. Não perde tempo. Se você não correr agora, pode ser tarde demais. Michele sente uma corrente elétrica atravessar seu corpo. O que está fazendo? Por que ainda está parada aí? Cristiano pega o capacete e coloca de volta. Eu vou te levar até ele, mas você precisa decidir agora. Michele olha para os lados, o coração disparado. Suas pernas querem se mover, mas o medo ainda a mantém presa. Cristiano sobe na moto e estende a mão. Vem, Michele, antes que seja tarde demais. A hesitação dela dura um único segundo. Então, com um suspiro profundo, ela segura na mão de Cristiano e sobe na garupa. O motor ruge novamente e os dois disparam pela estrada, rasgando a noite em direção ao heliporto. O tempo está contra eles. A cada minuto que passa, Daniel está mais perto de partir. A moto corta a avenida como uma flecha, desviando dos carros que avançam sob o brilho alaranjado dos postes. O vento frio chicoteia o rosto de Michele, mas ela mal percebe. Sua mente está em um turbilhão. O tempo parece escorrer por entre seus dedos, e cada segundo que passa se aproxima de uma decisão que pode mudar tudo. Cristiano aperta os dedos no guidão, a expressão fechada. Ele acelera, desviando com destreza dos veículos que se arrastam pelo caminho. Não há espaço para hesitação. Ele pode sentir Michele tensa atrás dele, as mãos agarradas com força à sua jaqueta. Segura firme, Mi! A gente tá quase lá! Ele grita, a voz se perdendo no rugido da moto. O heliporto surge no horizonte, os holofotes brilhando contra o céu escuro. Michele arregala os olhos ao ver um helicóptero ao longe, já ligado. As hélices girando em um redemoinho frenético. O coração dela dispara. Ele tá indo embora. Cristiano freia bruscamente ao lado do portão de acesso, a moto derrapando alguns centímetros antes de parar. Michele salta antes mesmo que o motor se silencie, os olhos fixos na aeronave. Corre! Cristiano a incentiva, descendo logo atrás dela. Michele atravessa o portão, o som das hélices ensurdecedor em seus ouvidos. Seu peito sobe e desce rapidamente enquanto ela procura por Daniel. E então, lá está ele. O engenheiro está de costas, conversando com um dos pilotos. Vestindo uma jaqueta escura, ele segura uma mala, os ombros tensos. Daniel! A voz dela corta o ar, carregada de desespero. Ele congela. Por um segundo, parece não acreditar no que ouviu. Lentamente se vira, os olhos encontrando os dela. O tempo para. Michele! Ela corre até ele ofegante. Seu coração martela tão forte que parece prestes a explodir. Você não pode ir embora. As palavras saem em um sussurro, mas a emoção nelas é intensa. Daniel encara Michele, o olhar indecifrável. Achei que você tinha feito sua escolha.
Ele diz, a voz baixa, quase resignada. Ela balança a cabeça, lágrimas brilhando nos olhos. Eu fui covarde. Mas agora não quero mais fugir. A respiração dela falha. Eu te amo, Daniel. O engenheiro inspira profundamente, a expressão se transformando. Antes que possa responder, um aviso do piloto ecoa pelo heliporto. Precisamos de você a bordo agora, senhor. O momento é quebrado. Daniel olha para Michelle, depois para o helicóptero. Uma escolha precisa ser feita. E então, antes que qualquer um deles possa dizer mais alguma coisa, um barulho alto irrompe do outro lado do heliporto. Cristiano, que observava tudo à distância, franze a testa. Ele se vira rapidamente, tentando identificar a origem do som. Algo está errado. O ruído metálico ecoa pelo heliporto. Um som seco, cortante, como se algo tivesse sido derrubado ou chutado com força. Cristiano vira a cabeça no mesmo instante, os sentidos em alerta. Seu peito se contrai com uma sensação incômoda. Alguma coisa está errada. Michelle ainda está parada diante de Daniel, os olhos presos aos dele, os lábios entreabertos como se tivesse mais a dizer. Mas Daniel não escuta mais. Seu olhar se desloca por cima do ombro da mulher, franzindo a testa. O que foi isso? Ele pergunta, dando um passo involuntário para o lado. Cristiano cerra os punhos. Ele também quer saber. O helicóptero continua funcionando, as hélices girando como lâminas invisíveis no céu. O piloto olha impaciente para Daniel, esperando que ele decida se entra ou fica. Mas, de repente, uma silhueta se move entre as sombras do hangar. Rápida, precisa. Cristiano sente um arrepio na espinha. Seus olhos acompanham o vulto e então ele vê. Um homem encapuzado se aproxima por trás, o brilho de algo metálico refletindo sob a luz dos postes. Michelle, sai daí! Cristiano grita, mas é tarde demais. O estranho avança em direção a Daniel com um golpe certeiro. O engenheiro mal tem tempo de reagir antes de ser atingido na lateral do corpo, cambaleando para trás. Sua mala cai no chão com um estrondo abafado. Michelle solta um grito e instintivamente tenta segurar Daniel, impedindo que ele desabe. Seu coração está disparado. Daniel! O agressor se afasta um passo, mas seu rosto permanece escondido pela escuridão. Ele não foge, apenas observa, como se esperasse algo. Cristiano avança, os olhos faiscando de raiva. Quem é você, desgraçado? Ele já está preparado para entrar em ação. Daniel pressiona o local onde foi atingido, a respiração acelerada. Não parece um golpe grave, mas foi o suficiente para atordoá-lo. Michelle olha para os lados, desesperada, como se procurasse por ajuda, mas o piloto do helicóptero hesita em descer da aeronave. O tempo parece se arrastar em câmera lenta. O estranho, então, dá um passo à frente e fala pela primeira vez, sua voz baixa e carregada de irônia. Vocês não deviam ter se metido onde não foram chamados. Michelle sente o sangue gelar. Ela já ouviu essa voz antes. E é aí que tudo faz sentido. O passado que ela tentou enterrar está voltando para assombrá-la. Michelle sente um arrepio percorrer sua espinha. Seu corpo congela ao reconhecer aquela voz. É um som carregado de desprezo, de ameaça, um eco sombrio de um passado que ela tentou esquecer. Daniel se endireita, ainda pressionando o lado do corpo, os olhos estreitos, analisando o agressor. Cristiano, por sua vez, já está em posição de ataque, os punhos cerrados e pronto para agir. Quem é você? O que quer com a gente? Cristiano rosna, dando um passo à frente. O homem solta uma risada seca, arrastada, quase divertida. Então, lentamente, levanta a cabeça, deixando um pedaço do rosto visível sob a luz pálida do heliporto. Michelle sente o estômago revirar. Não pode ser. Molina! Ela sussurra, como se dizer o nome em voz alta pudesse torná-lo ainda mais real. Daniel arregala os olhos. Cristiano estreita o olhar, tentando lembrar de onde já ouviu esse nome antes. Achei que ia me ignorar para sempre, Michelle. Molina diz,
inclinando ligeiramente a cabeça e estudando a reação da jovem. Mas sabe como é? O passado cobra, sempre cobra. O silêncio que se instala entre eles é cortante. Michelle sente as pernas fracas, mas se força a manter a postura firme. O que você quer? Ela finalmente consegue perguntar, a voz vacilando levemente. Molina sorri de canto, um sorriso torto e cruel. Quero o que é meu, e você sabe do que eu tô falando. Michelle prende a respiração. O quadro. A peça de arte que Molina tanto procura, que Mércia escondeu e que, de alguma forma, Michelle se tornou um alvo por causa disso. Daniel troca um olhar rápido com ela. Ele entende o suficiente para saber que aquilo é sério. Muito sério. Cristiano, no entanto, não é de ficar parado esperando explicações. Ele dá um passo brusco para a frente, os músculos tensos. Você tá mexendo com a pessoa errada, cara. Se toca e dá o fora daqui. Molina suspira, quase como se estivesse entediado. Então, estala os dedos. Quase que instantaneamente, 2 capangas surgem das sombras, surgindo como espectros na penumbra do heliporto. Michelle sente o coração saltar na garganta. Daniel, ainda tenso, analisa a situação, buscando uma saída. Cristiano cerra o maxilar. Agora a coisa ficou séria. E o pior de tudo? Molina ainda tem um último golpe para desferir. Algo que pode virar tudo de cabeça para baixo. O silêncio no heliporto é quebrado apenas pelo som das hélices do helicóptero, que continuam a girar em um ritmo impiedoso, como se zombassem da tensão que se espalha pelo ar. A presença de Molina e seus capangas parece ter transformado aquele espaço em um terreno de guerra. Cristiano observa tudo com uma intensidade feroz, os olhos fixos em Molina, sem dar um passo atrás. Cuidado, Cristiano! Não é hora de herói! Michelle adverte, sua voz tensa, mas cheia de um temor profundo. Ela sabe que as coisas estão prestes a piorar, muito pior do que eles podem imaginar. O sorriso torto de Molina cresce, e ele levanta a mão lentamente, dando sinal para seus homens. Não há pressa, não há necessidade de pressa. Ele sabe que tem o controle da situação. O poder está com ele. Eu avisei Michelle. O que é meu, vai ser meu de novo. Molina diz, olhando diretamente nos olhos dela como se quisesse perfurar sua alma. E você? Vai me ajudar. Michelle sente a garganta apertar. A última coisa que ela quer é estar nesse jogo sujo novamente, mas não tem escolha. A pressão aumenta. A pressão de um passado que ela tentava esquecer e agora retorna, mais ameaçador do que nunca. Daniel, por sua vez, mantém a postura, mas há uma sombra de incerteza em seus olhos. Ele pode até ser valente, mas está percebendo que está jogando em um campo que não conhece. Molina é perigoso, e se ele não fosse tão confiante, talvez começasse a acreditar que não tinha chance de sair de lá sem arriscar mais do que já foi arriscado. Michelle, o que ele quer? Daniel pergunta, os olhos não deixando os capangas de Molina. Sua voz treme, mas ele ainda tenta manter o controle. Ele precisa saber. Ela engole em seco, o peso da verdade esmagando seus ombros. Ele quer o quadro. O que eu escondi dele. Ela admite, a voz quase inaudível, como se dizer em voz alta, fizesse aquilo ser ainda mais real. Cristiano solta uma risada nervosa, sem humor. Ele nunca imaginou que a situação pudesse se complicar tanto. Ele sabia que ela tinha algo escondido, mas nunca imaginou que fosse tão sério. Você escondeu o quadro dele? Você sabia disso e não me contou? Ele diz, a raiva pulsando em sua voz. Mas logo ele se dá conta do que acaba de dizer e em seguida se vira para Molina com um olhar ameaçador. Não importa o que você queira, Molina. Você não vai levar nada daqui. Mas o sorriso de Molina não vacila. Pelo contrário, ele se aproxima de um jeito quase relaxado, como se estivesse certo de que o que quer já é dele. Não é você quem decide isso, Cristiano. O tempo que vocês perderam tentando fazer tudo certo.
É só mais uma lição sobre como as coisas devem ser feitas de agora em diante. Os capangas de Molina começam a se aproximar com passos pesados e a tensão se torna palpável no ar. O jovem cozinheiro e o engenheiro agora estão em um jogo que não sabem como jogar. E no fundo, algo os avisa de que as coisas nunca mais serão as mesmas. Cristiano troca um olhar rápido com Michele, percebendo a angústia nela. Mas ele não tem tempo para se preocupar com isso agora. O quadro é só uma parte de algo muito maior, algo que está prestes a vir à tona e mudar tudo. Antes que ele possa reagir, um barulho de algo pesado sendo arrastado vem da direção do hangar, e todos se viram ao mesmo tempo, os corações acelerando. A pergunta que paira no ar é: quem mais está chegando? Mas o que eles não sabem é que esse alguém trará mais do que apenas respostas. O vento gelado sopra forte, fazendo as hélices do helicóptero uivarem como se quisessem alertar todos ao redor. O clima tenso e cortante é interrompido apenas pelos passos apressados dos capangas de Molina, que avançam em direção a Cristiano e Michele. Os olhos de Michele estão fixos no chão, como se ela tentasse desaparecer ali. Como se fugir para dentro da terra fosse uma opção viável. Mas ela sabe que não há mais para onde correr. Ela sente a garganta seca, o coração batendo descompassado, enquanto as palavras de Molina ainda ressoam em sua mente. Cristiano, no entanto, não se deixa abalar. Seus olhos ardem com a intensidade de uma tempestade prestes a eclodir. Ele não vai deixar que Molina saia dali com o que quer. Não mais. Ele já fez concessões demais. Michele, vamos! Ele grita, puxando o braço dela com força, tentando tirar os dois da linha de fogo. A angústia na voz dele é clara, mas a determinação brilha mais forte do que qualquer medo. Michele hesita, seus pés grudados no chão, mas o toque de Cristiano, firme e decidido, arranca-a do transe. Ela olha para ele, os olhos marejados de lágrimas, mas sem uma palavra para dizer. A dor em seu coração é uma ferida aberta, mas a urgência da situação exige que ela se mova. Eu não posso deixar ele levar o quadro Cristiano. Ela balbucia, a voz falha, quase inaudível. Isso não pode acontecer. Cristiano, sem perder tempo, olha para o helicóptero que aguarda distante, esperando que o engenheiro embarque para São Paulo. Ele sabe que, se o pior acontecer, aquele helicóptero será o último lugar seguro para eles. Mas o que ele não esperava, o que ninguém esperava, é que outra figura surgisse das sombras, interrompendo o caos já estabelecido. Cristiano, Michele. A voz é suave, mas cheia de urgência. Quando ele se vira, o rosto de Magda aparece, pálida e assustada, mas determinada. Ela já sabe o que está em jogo, e sabe que tem que agir rápido. Eu vim para ajudar. Cristiano a observa com uma expressão desconfiada, mas o alívio, mesmo que mínimo, invade seu peito. O que você pode fazer, Magda? Ele pergunta, sem esconder a desesperança. Eu sei o que você está enfrentando. Molina não vai ficar por aqui muito tempo. Mas vocês têm que sair agora, ou ele vai acabar com tudo. Magda segura o braço de Cristiano e o puxa, apontando na direção de um dos cantos do hangar. Tem uma saída pelos fundos. Precisamos nos apressar. Michele dá um último olhar para Molina, seu rosto cheio de culpa. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo, como se estivesse presa em um pesadelo que ela mesma ajudou a criar. Eu preciso resolver isso. Não posso fugir, Cristiano. Não posso. Ela tenta resistir, mas o olhar de Cristiano é implacável. Não é hora de heroísmo, Michele. Você vai me seguir, e vai ser agora. Ele pega a mão dela, quase com urgência, e começa a puxá-la. Mas ao fundo, o helicóptero começa a fazer um barulho diferente, e as lâmpadas ao redor piscam, como se o destino estivesse prestes a mudar mais uma vez. É agora! Magda grita, percebendo o que está prestes a acontecer. Ela já sabia que Molina não iria deixar isso barato. A corrida pela sobrevivência começa a se intensificar.
Enquanto eles correm na direção da saída, o som de algo pesado se arrastando pelo chão é ouvido. E Cristiano tem certeza de que, por mais que eles tentem, o perigo nunca os deixará em paz. O que quer que aconteça a seguir, ninguém poderá evitar. Berta pensou que estava no controle, mas Lady joga sujo e a coloca diante de uma escolha impossível: sacrificar um inocente ou encarar as consequências. Enquanto a tensão cresce, um som misterioso ecoa pelo corredor. Alguém se aproxima e tudo pode mudar num piscar de olhos. O que acontece em seguida vai te surpreender. Lady tamborila os dedos na mesa de madeira escura, o olhar fixo na pilha de dinheiro amassado que conseguiu de Isis. O brilho do abajur ilumina seu rosto, projetando sombras afiadas nas paredes do pequeno apartamento onde se esconde. Há algo de predatório em seus olhos, um brilho febril, inquieto. Ela não está satisfeita. Nunca está. A cada dia que passa, sua fonte de renda se torna mais frágil. Isis, que sempre serviu como um cofre ambulante, agora começa a fraquejar. A milionária Berta está farejando os rastros da chantagem, e Lady sente que o castelo que construiu com mentiras e manipulação está prestes a ruir. O peso da incerteza a sufoca. Nós não vamos durar muito, Lady. Berta é esperta demais. A voz de Isis ecoa na mente dela como um aviso amargo. Lady cerra os dentes. Isis sempre foi útil, mas está começando a se tornar um problema. Medrosa, fraca. Mas Lady sabe o que precisa ser feito. Ela se recosta na poltrona de couro desgastado e observa a cidade através da janela suja. As luzes piscam no horizonte, um lembrete de que o mundo pertence a quem tem coragem de agarrá-lo. Ela aperta os lábios e então, como se estivesse selando um pacto, murmura para si mesma: chegou a hora de dar o golpe final. A ideia se forma em sua mente com a precisão de um mestre de xadrez planejando seu cheque-mate. Se Berta descobrir tudo, ela perde a sua fonte de dinheiro. E se não houver mais Berta para descobrir, a resposta é simples, fria, definitiva: sequestrar Berta. Lady sente um arrepio de excitação subir pela espinha. Ela vê tudo se desenrolando como um espetáculo calculado: os homens certos, o local perfeito, o momento ideal. Nada pode dar errado. Com uma calma assustadora, ela pega o celular e disca um número que não deveria existir. Do outro lado da linha, uma voz rouca atende. Precisamos falar, tenho um trabalho para você. O plano começa a ganhar forma. E enquanto Lady traça cada detalhe, do outro lado da cidade, Berta segue sua rotina sem saber que sua vida está prestes a mudar para sempre. A noite avança sobre a cidade como um manto denso e implacável. No luxuoso restaurante onde Berta janta, o tilintar dos talheres e o murmúrio discreto dos clientes criam um ambiente de sofisticação, mas há algo à espreita. Algo sombrio, oculto sob a normalidade daquela noite. Berta, impecável em um vestido vinho que realça sua postura elegante, saboreia um gole de vinho tinto enquanto conversa com um empresário influente. O sorriso dela exala confiança, mas os olhos denunciam que há algo inquietando sua mente. Isis tem agido estranha nos últimos dias e Berta sente o cheiro da mentira no ar. Eu sei quando alguém está escondendo algo de mim. As palavras saem como uma promessa silenciosa, enquanto ela repousa a taça sobre a mesa. Mas antes que possa refletir mais sobre o assunto, o garçom se aproxima, um bilhete dobrado entre os dedos. Com licença, senhora Berta, isso chegou para a senhora agora há pouco. Ela franze a testa, pegando o pedaço de papel com curiosidade. Seus olhos deslizam pelas palavras rabiscadas apressadamente. Se quiser a verdade, me encontre na saída dos fundos. Agora, sozinha. O coração de Berta aperta em desconfiança. Ela deveria ignorar. Deveria rasgar o bilhete e seguir com seu jantar. Mas algo dentro dela grita para que vá.
Talvez seja seu instinto afiado ou apenas a ânsia de desmascarar Isis de uma vez por todas. Respirando fundo, ela se levanta com a elegância de quem está acostumada a comandar o mundo ao seu redor. Preciso resolver algo. Não demoro. Sem pressa aparente, ela caminha pelo restaurante, seus saltos ecoando pelo piso de mármore. Assim que alcança a saída dos fundos, a porta range ao ser empurrada, revelando um beco estreito e úmido. O cheiro de fumaça e as luzes fracas dos postes tornam o lugar ainda mais sinistro. Quem está aí? O silêncio responde primeiro. Depois passos, rápidos, determinados. Antes que Berta tenha tempo de reagir, mãos fortes agarram seus braços, puxando-a para dentro da escuridão. Um pano embebido em clorofórmio cobre sua boca e seu corpo entra em um frenesi de luta. As pernas tentam chutar, as mãos arranham o ar, mas a força da substância invade seus sentidos como uma onda pesada e sufocante. Segura ela direito, idiota! Uma voz masculina rosna. Os olhos de Berta piscam, cada vez mais pesados. O mundo gira, escorrega. Sua visão turva capta um carro preto parado na entrada do beco. E então, o breu. O motor ronca, desaparecendo na escuridão da noite. No banco de trás, Berta está inconsciente, refém de um plano que ainda nem imagina. Longe dali, Lady recebe uma ligação curta e certeira. Tá feito! Os lábios dela se curvam em um sorriso venenoso. Agora, o jogo está em suas mãos. Mas se Berta pensa que esse é o fundo do poço, mal sabe que o pior ainda está por vir. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar, tornando o simples ato de respirar uma tortura. A escuridão do cômodo é quase absoluta, quebrada apenas por um fio de luz que escapa pelas frestas de uma janela trancada. O silêncio, por sua vez, é interrompido pelo som ritmado de gotas caindo de algum cano vazando. No chão frio e áspero, Berta desperta. O corpo dói como se tivesse sido atropelado, a cabeça lateja em um ritmo cruel. Seu primeiro instinto é se mover, mas logo percebe o peso das amarras em seus pulsos e tornozelos. Cordas grossas prendem seus movimentos, mordendo sua pele com brutalidade. Mas que inferno! Ela murmura, a voz rouca, como se tivesse passado dias sem falar. Aos poucos, a névoa da inconsciência se dissipa e a memória retorna com o impacto de um soco. O restaurante, o bilhete, o beco, o pano sobre sua boca. Um arrepio involuntário percorre sua espinha. O som metálico de uma chave girando na fechadura a faz prender a respiração. A porta se abre rangendo, e a luz crua do corredor invade o cômodo, cegando seus olhos por um instante. Uma silhueta feminina surge contra a luz. Salto alto, perfume forte, um sorriso venenoso desenhado nos lábios. Ora, ora, a poderosa Berta, reduzida a isso. A voz aveludada preenche o ambiente como um veneno derramado lentamente. Berta ergue o queixo, apesar da posição desfavorável. Quem diabos está por trás disso? Lady avança alguns passos, cruzando os braços, como se estivesse apreciando a cena diante dela. Pense um pouco, querida. Quem mais teria coragem para algo assim? Os olhos de Berta brilham em fúria. Isis. Só pode ser Isis. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Se acha que vou implorar, está perdendo seu tempo. Lady solta uma risada curta, debochada. Implorar? Berta, eu quero muito mais do que isso de você. Ela se abaixa, ficando na altura do rosto de Berta e sussurra. E acredite, sua dor está só começando. O salto ecoa pelo chão de cimento enquanto Lady se afasta, deixando um silêncio carregado de promessas sombrias. Do lado de fora, um celular vibra. Lady atende, um sorriso satisfeito nos lábios. Sim, ela já está onde deveria estar. E agora? Do outro lado da linha, a voz de Isis responde, fria como gelo. Agora, nós a fazemos pagar por tudo.
A porta do cativeiro se escancara de repente, batendo contra a parede com um estrondo seco. Berta ergue a cabeça num reflexo, os olhos semicerrados pela luz que invade o espaço escuro e abafado. Lady retorna, mas desta vez não está sozinha. 2 homens de semblante pétreo a acompanham, suas sombras projetadas no chão de cimento. O estômago de Berta se revira, mas ela se recusa a demonstrar medo. Espero que tenha dormido bem, querida. Lady diz com falsa doçura, inclinando-se levemente para encará-la. Porque hoje será um dia inesquecível. Berta solta uma risada seca. Se acha que vai me quebrar com um teatrinho barato, vai precisar tentar mais forte. Lady sorri, mas os olhos brilham com pura malícia. Ela estala os dedos e um dos capangas dá um passo à frente puxando um canivete do bolso. A lâmina reluz sob a luz fraca e a respiração de Berta se acelera por um segundo. Um único segundo. Ela engole o receio e mantém a expressão fria. Vamos ver se você ainda terá essa audácia quando terminarmos aqui. O capanga se ajoelha ao lado dela, segurando sua mão com força. O canivete desliza suavemente sobre a palma, não cortando, apenas pressionando, ameaçando. A lâmina gélida é um prenúncio do que está por vir. Quer saber o que dói mais do que um corte, Berta? Lady murmura, deslizando um dedo pela própria clavícula, como se estivesse saboreando cada segundo. A antecipação. Berta sente os músculos do braço tensionarem contra as amarras. Seu coração martela contra o peito, mas ela se recusa a desviar o olhar. Você fala demais, Lady. Já percebeu isso? A provocação faz Lady estreitar os olhos, mas um sorriso enviesado logo volta a surgir em seus lábios. E você confia demais na própria resistência. Vamos ver até onde isso vai. A lâmina desce, desta vez pressionando com mais força. Um leve ardor surge na pele de Berta. Não é um corte profundo, apenas um risco fino que arde como fogo. Um aviso, um primeiro passo para algo muito pior. Lady inclina a cabeça, satisfeita. Acho que podemos aumentar a intensidade, mas antes, quero que alguém muito especial veja isso. Ela saca o celular do bolso, disca um número e leva o aparelho ao ouvido. Já estamos prontas. Traga ele. Do outro lado da linha, uma voz masculina responde. Está feito. Ele já está a caminho. Berta arregala os olhos. Ele? A palavra ecoa na sua mente como um trovão distante, carregada de significados sombrios. Lady desliga o telefone, ajeita o cabelo e dá um passo para trás. Acho que você vai gostar dessa surpresa. O silêncio que se segue é esmagador. E então, passos ecoam no corredor do cativeiro, pesados, determinados. E Berta sente um arrepio percorrer sua espinha ao perceber quem está chegando. Os passos ecoam pelo corredor estreito, um som ritmado, cada vez mais próximo. Berta mantém a respiração sob controle, mas seu peito sobe e desce com força, antecipando o que está por vir. Lady cruza os braços, um sorriso discreto brincando nos lábios, enquanto observa a porta com a paciência de um caçador, esperando a presa cair na armadilha. A maçaneta gira. A porta se abre devagar, rangendo como se saboreasse o suspense do momento. Então, ele entra. Berta arregala os olhos. O choque atravessa seu corpo como uma corrente elétrica. Não pode ser! Ela sussurra, a voz rouca de incredulidade. O homem à sua frente está magro, os cabelos desgrenhados, a barba cobrindo seu rosto outrora impecável. Mas aqueles olhos, olhos que ela conhece tão bem. Surpresa! Lady bate palmas suavemente, saboreando a cena. Eu disse que o dia seria inesquecível. Berta engole em seco, tentando encontrar as palavras, mas elas se recusam a sair. Berta! A voz dele é um fio de lamento, um pedido silencioso que carrega meses, talvez anos, de dor. Ela cerra os punhos, o coração martelando com força dentro do peito. A última vez que viu aquele homem,
Ele não era uma sombra do que está agora. A última vez que ouviu aquela voz, ela carregava um tom de firmeza, não desespero. Lady caminha até ele e desliza os dedos pelo ombro do homem como quem exibe um troféu. Ele sentiu sua falta, sabia? Murmura, inclinando a cabeça para o lado. Passou tanto tempo esperando esse reencontro. Berta se recusa a demonstrar emoção, mas algo dentro dela se rompe. O que você fez com ele? Sua voz sai baixa, carregada de fúria contida. Lady dá de ombros, fingindo inocência. Nada que ele já não tivesse feito a si mesmo. O homem abaixa a cabeça, os ombros tensos, mas não diz nada. E isso dói mais do que qualquer palavra. Lady sorri, satisfeita com o efeito de sua revelação. Agora que as apresentações acabaram, acho que podemos começar de verdade. Ela estala os dedos e os capangas se movem. O verdadeiro jogo está prestes a começar. A tensão no ar é espessa como fumaça. O silêncio que se instala na sala não é de paz, mas de guerra prestes a explodir. Lady desliza os dedos pela gola do vestido impecável, os olhos brilhando de prazer enquanto observa Berta e o homem diante dela. Ela adora o caos e sabe que está no comando dele. Agora que estamos todos acomodados. Sua voz é suave, mas cortante como uma lâmina afiada. Que tal brincarmos um pouco? Berta estreita os olhos. O sangue ferve. Cada músculo do seu corpo grita para agir. Mas ela sabe que precisa entender o jogo antes de fazer qualquer movimento. Que diabos você quer, Lady? Lady solta uma risada baixa e melódica. Tão previsível, sempre indo direto ao ponto. Ela caminha em círculos como uma predadora avaliando suas presas. Seus capangas permanecem imóveis, mas atentos, prontos para agir a qualquer sinal. O homem, ainda de cabeça baixa, finalmente ergue os olhos para Berta. Eles dizem muito mais do que qualquer palavra poderia. Lady bate palmas, estalando a língua. O jogo é simples, minha querida. Seus olhos cintilam. Você tem escolhas a fazer. E como você bem sabe, cada escolha tem uma consequência. Berta não se move. Lady faz um gesto com a mão e um dos capangas avança, segurando algo enrolado em um pano escuro. Com um movimento calculado, ele revela o que estava escondido, uma faca de lâmina longa e reluzente. Que tal começarmos com uma decisão básica? Lady inclina a cabeça, quase como se estivesse se divertindo. Ou ele, ela aponta para o homem, ou alguém lá fora. Mas alguém vai pagar um preço hoje, Berta. A sala parece encolher ao redor dela. O coração de Berta bate forte, mas seu rosto permanece impassível. Escolha. Lady sussurra, um sorriso se formando lentamente em seus lábios. O tempo parece se arrastar, cada segundo pesando como chumbo. E então, antes que Berta possa responder, um som inesperado ecoa pelo corredor. Passos, firmes, apressados. Alguém está vindo. O sumiço de Iberê deixa Mavi inquieto. Mas a verdade, por trás desse desaparecimento, é mais sombria do que ele imagina. Investigando o caso, ele descobre uma conexão explosiva entre Júlio Zayer e Molina. Dois homens que, na verdade, são um só. Quando Mavi recebe um vídeo que muda tudo, ele percebe que está prestes a enfrentar o inimaginável. E o que acontece em seguida vai te surpreender. Mavi anda de um lado para o outro, inquieto. O telefone já foi discado dezenas de vezes, mas Iberê não atende. No começo, ele achou que o ex-porteiro estivesse apenas evitando contato, talvez por alguma razão banal. Mas agora, o silêncio grita mais alto que qualquer justificativa plausível. Isso tá estranho. Muito estranho. Murmura para si mesmo, os dedos tamborilando na mesa. A cada minuto que passa, a sensação de que algo terrível aconteceu se intensifica. O sumiço de Iberê não é um simples desencontro. Ele desapareceu logo depois de ter recebido uma bolada de dinheiro. E dinheiro, Mavi bem sabe,
pode ser tanto uma bênção quanto uma sentença de morte. Decidido a seguir seus instintos, ele liga para Nahum. O pai atende no terceiro toque. Iberê não atende o celular. Você sabe de alguma coisa? A resposta de Nahum vem carregada de hesitação. Mavi, eu fui na casa dele hoje. Tá tudo lá, roupas, malas, não pode ter viajado. O silêncio pesa entre os dois. O que antes era uma preocupação vaga se transforma em um alerta vermelho. Como assim? Ele sumiu? Mavi franze a testa, sentindo o sangue gelar. Parece que sim. E tem mais. Lorena recebeu um recado. Disseram que ele viajou a trabalho. Mavi solta uma risada irônica. Iberê nunca me falou nada sobre viagem nenhuma. Desde quando ele trabalha para alguém além de mim? A resposta não vem. Apenas o som abafado da respiração de Nahum do outro lado da linha. Mavi fecha os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos. Algo não bate. Tudo está acontecendo rápido demais. Ele caminha até a janela, observando a cidade lá fora. Milhares de luzes piscam, carros deslizam pelas avenidas. Pessoas seguem suas vidas como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo mudou. Iberê pode estar em perigo. Ou pior, o telefone vibra em sua mão, interrompendo seus pensamentos. Ele olha para a tela. É Nahum de novo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A voz do pai soa tensa. Mavi segura a respiração, sentindo o estômago revirar. Algo diz que o pior ainda está por vir. Mavi atravessa a calçada com passos rápidos, o coração martelando no peito. O vento frio da noite chicoteia seu rosto, mas ele mal sente. Nahum o espera na esquina, de braços cruzados, o olhar carregado de preocupação. Fala logo, pai. O que foi? Mavi dispara, sem paciência para rodeios. Nahum dá uma última olhada ao redor, como se temesse que alguém os estivesse ouvindo. E então diz em voz baixa: Eu entrei na casa do Iberê. Ou melhor, no que sobrou dela. Cara, estava tudo limpo. Não tinha uma peça de roupa, uma mala, nada. Como se ele nunca tivesse morado ali. Mavi sente um arrepio subir pela espinha. Ele já esperava algo ruim, mas isso? Isso não faz sentido. Mas e os móveis? Os objetos dele? Iberê não é do tipo que some sem deixar rastro. Nahum balança a cabeça. Tudo intacto. Sofá, geladeira, TV, mas sem um único vestígio pessoal. E tem mais. Lorena me mostrou a mensagem que recebeu. Ele puxa o celular do bolso e entrega a Mavi. Na tela, uma mensagem curta e impessoal. Precisei viajar a trabalho. Volto em breve. Mavi aperta os olhos, sentindo um nó apertar em sua garganta. Isso tá errado. Iberê nunca mandaria uma mensagem assim. Ele nem tem esse jeito seco. Nahum concorda. Exato. Sem apelido para Lorena. Sem um detalhe, nada. Parece que alguém escreveu isso por ele. Mavi passa a mão pelos cabelos, tentando pensar. Cada peça dessa história parece mais desconectada do que a anterior. Primeiro, o dinheiro. Depois, o sumiço. Agora, uma casa vazia e uma mensagem suspeita. Algo fede. E muito. De repente, um pensamento inquietante surge. Ele lembra da última conversa que teve com Iberê, antes de tudo isso começar. O ex-porteiro parecia nervoso, como se estivesse escondendo algo. E então, como um soco no estômago, a memória vem nítida. A missão na Suíça. Julius Zayer. O grupo Ayer. Mavi fecha os olhos por um segundo, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Nahum. E se tudo isso tiver a ver com a viagem que Iberê fez para mim? Nahum ergue uma sobrancelha intrigado. Que viagem? Mavi respira fundo. Eu mandei Iberê para a Suíça há um tempo. Ele precisava descobrir algo sobre um tal de Julius Zayer. Nahum arregala os olhos, sentindo que aquela conversa está prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio.
Mavi estaciona o carro de qualquer jeito e sai apressado, batendo a porta sem olhar para trás. Seu peito sobe e desce, a respiração acelerada. Ele precisa encontrar respostas, e precisa agora. Nahum já o espera na portaria do prédio, braços cruzados, olhar carregado de urgência. Assim que Mavi se aproxima, ele não perde tempo. Então, você mandou o Iberê para a Suíça? A voz de Nahum sai quase num sussurro. Mavi assente, os olhos fixos no chão por um instante, antes de encará-lo de novo. Foi uma missão. Eu precisava que ele descobrisse algo sobre Julius Ayer, o dono do grupo Ayer. Ele estava metido com o Albacoa, e eu tinha que entender como. Iberê voltou dizendo que não encontrou nada relevante. Ele aperta os punhos. Mas agora eu tô começando a achar que ele mentiu. Nahum solta uma risada incrédula. E você acha que ele morreu por isso? Mavi fecha os olhos por um segundo. Ele não quer pensar nessa possibilidade, mas tudo aponta para um desfecho que ele se recusa a aceitar. Eu não sei, mas tá na cara que essa história é maior do que a gente imagina. Ele respira fundo e começa a andar pelo saguão do prédio, a mente girando em possibilidades. A viagem de Iberê, o sumiço, a casa vazia, a mensagem estranha. E agora, uma possível conexão com Julius Ayer. Você percebe o que isso significa, né? Nahum caminha ao lado dele, apreensivo. Se Iberê descobriu algo importante e tentaram calar ele, Mavi, você pode estar na mira também. Mavi para abruptamente. As palavras de Nahum batendo fundo. Mas ele não tem tempo para sentir medo. Ele precisa agir. Ele pega o celular do bolso e procura um contato. Os dedos deslizam rápidos pela tela até encontrarem um nome. Luma. Ele aperta o botão de chamada. A linha toca 3 vezes antes da voz dela surgir do outro lado. Mavi, aconteceu alguma coisa? Luma, preciso te ver agora. É sobre o Iberê. Do outro lado da linha, o silêncio se arrasta por um segundo a mais do que o normal. Eu tenho algo para te mostrar. Vem para casa. Mavi sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabe o que Luma tem em mãos, mas tem certeza de uma coisa. Aquilo pode mudar tudo. Mavi acelera o carro pelas ruas mal iluminadas, os dedos apertando o volante com força. O peito sobe e desce rápido, tomado por uma mistura de ansiedade e temor. O que Luma tem a mostrar pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. E no fundo, ele teme a imagem que está prestes a se formar. Ele estaciona em frente ao prédio dela e salta do carro sem nem se preocupar em trancá-lo. O porteiro reconhece seu semblante urgente e nem questiona, apenas acena com a cabeça enquanto Mavi avança pelo saguão. Cada passo no elevador parece um século. Quando a porta se abre no andar de Luma, ele já está à sua frente, segurando a maçaneta da porta entre os dedos trêmulos. Entra rápido. Ela sussurra, puxando-o para dentro antes de trancar a porta atrás de si. Mavi encara Luma. Seus olhos estão arregalados, a respiração curta. O que foi? O que você descobriu? Ela não responde de imediato. Apenas pega o celular e, sem dizer nada, dá play em um vídeo. Na tela, a imagem tremida mostra uma sala ampla, móveis luxuosos e uma estante repleta de porta-retratos. Iberê está filmando de forma discreta, a câmera captando os detalhes do ambiente. Ele se aproxima de um dos quadros e foca na foto dentro dele. Mavi estreita os olhos tentando entender o que está vendo. A princípio, nada parece extraordinário, até que ele percebe o rosto na imagem. O ar escapa de seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade. Luma pausa o vídeo e olha para ele. Você reconhece essa pessoa, não reconhece? O coração de Mavi martela como um tambor dentro do peito. Na foto Molina, o homem que, até então, achava estar morto. Eles são a mesma pessoa. Luma sussurra, completando o pensamento dele.
Mavi sente o chão sumir sob seus pés. Tudo faz sentido agora. O desaparecimento de Iberê, a viagem para a Suíça, a falta de respostas. Iberê encontrou algo grande demais. Grande o suficiente para custar sua vida. Ele passa as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Mas não há tempo para isso. Não agora. Luma morde o lábio, hesitante. Tem mais uma coisa, Mavi. Ele levanta o olhar para ela, já esperando o pior.